Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo Papo Saudável aqui com Paula Dutra, ela que é blogueira também do Mão na Mama, e minha colega aqui, Maiana Lopes, que é oncologista, especialista em câncer de mama, lá da Clínica Amo. Sejam bem-vindas vocês. Obrigada. Obrigada. Pronto. Primeira pergunta, Paula está aqui porque ela é uma paciente, né? Ela teve câncer de mama, se eu não me engano, aos 30 anos, né, Paula? Você conta um pouquinho dessa história? Conto sim. Eu tive câncer de mama há 6 anos atrás, quase 7, com 30 anos, sem histórico familiar, né, que todo mundo pensa. Não tem histórico na família. Não. E aí, foi quando começou a minha saga, né, de quimioterapia, cirurgia, radioterapia, ficar careca, tudo que tem direito, tudo que tem direito. E aí eu acho que passei de uma forma um pouco diferente, né, das outras pessoas, não tive minha vida, continuei trabalhando, fazendo tudo, só adaptei algumas coisas e em 2012 eu criei um blog pra falar sobre o assunto. Sim, mas peraí, não foi tão fácil assim, né? Você toma não, você recebe a baque. Notícia, né? Sempre Sim. tem aquele chama de, às vezes, sentimento de luto. Toma que é aquele susto, na verdade. Quando eu soube, porque não foi eu que recebi a primeira notícia, foi minha mãe. Então quando eu soube já foi mais amenizado, né? Sei. E eu tenho gente da área de saúde na família, então já tava com o oncologista marcado quando eu soube, já tava tudo esquematizado. E foram me explicando que era um caso que dava pra resolver, que era, né, não era tão avançado e que eu ia ter o melhor tratamento possível. E Isso. você jogou duro. Isso, aí eu comecei a me informar, comecei a pesquisar, já fui pro médico com a lista de dúvidas. Coitado do médico, não é? Isso é ótimo, a gente gosta É? muito quando o paciente já chega com alguma noção e com dúvidas. Aí ajuda bastante o paciente que é bem orientado. Assim. Pois é. Aí começou, eu fui pra Clínica Amo, né, por indicação de uma pessoa da área de saúde. E fui super bem acolhida por toda a equipe e comecei a fazer o tratamento. Primeiro eu fiz quimioterapia, depois cirurgia, depois radioterapia. Radioterapia. Fez quanto tempo rádio? Mais ou menos 1 mês e pouco. 1 mês? É. Certo. E teve, na época, tinha alguma metástase? Não, era bem mais localizado. É. Tá. Depois eu vou te perguntar em relação ao tratamento, como é Tá que bom. foi. Maiana, em relação aos sintomas, sinais, quais são os sinais e sintomas mais frequentes que a mulher tem que ficar atenta? Não. O câncer de mama, ele, na maioria das vezes, é assintomático. E a gente quer que as mulheres descubram enquanto ele não dá sintomas ainda. Quando ele tem sintomas, é um nódulo palpável, ou a mulher tem alguma secreção mamilar, que na maioria das vezes é benigno, mas é um sinal de procurar um mastologista. Ou a mulher tem algum gânglio na axila, que a gente chama, que as mulheres às vezes chamam de íngua. Mas a intenção nossa de esclarecimento é que a mulher precisa descobrir antes que esse nódulo seja palpável. Ótimo. É por isso a importância dos exames que a gente chama de rastreamento, que é a mamografia a partir dos 40 anos, é fundamental. Paula foge do quadro, não é a idade típica de câncer de mama. Paula teve um tumor fora da faixa etária mais comum, que é a partir dos 40 anos. Na faixa etária de Paula, o que a gente mais recomenda é o exame, o autoexame e o exame físico, pelo ginecologista no consultório ou pelo mastologista, que aí ele pode notar alguma alteração na mama. E um ultrassom, que é um exame que é mais sensível para as mulheres mais jovens do que a mamografia. A mamografia a gente recomenda a partir dos 40 anos. Não está escrito no livro, não é uma recomendação padrão, mas é uma recomendação praticamente de rotina do consultório do ginecologista. E Paula, por sorte, fez a ultrassom e descobriu na fase bem inicial. O tumor dela era bem pequenininho, que não causava nenhum sintoma ainda, ela não notava nada. E a ideia é descobrir nesse estadio, né, que é o estadio inicial, que aumenta muito a chance de cura. E assim, importante ter falado, então, sintoma, quando tem avançado, né? Então, o que chama a atenção é que, normalmente, o câncer pode iniciar e não tem sintoma nenhum. Isso. Ultrassom melhor para jovem, mamografia mais com idade mais avançada. Mas chama a atenção que ela teve com 30 anos. Se faz ultrassom de rotina a partir de que idade? Ou ela resolveu fazer, ou o que foi que chamou a atenção? Eu, na verdade, eu tinha já algum histórico de ter cistos, né? Então eu já Sim. tinha todo um acompanhamento com mastologista desde cedo, desde a adolescência. Sim. Então eu acho que a partir do momento que tem alguma coisa, né, tem que procurar um especialista. Por isso que eu fui fazendo a ultrassonografia de rotina. Então ela fazia. Que todo ano eu fazia, né? Então fiz um ano
não tinha, no outro ano já tinha, e aí comecei toda essa história. Entendi. Ótimo. Você vê a importância, né, do exame de screening, né, que a gente chama, para uma prevenção. Você identifica precocemente, você trata e cura, né? Não, como eu disse, não é um exame padrão. Se a gente for olhar nas recomendações, por exemplo, do INCA, ele não recomenda ultrassom de rotina. Mas é uma coisa que é quase sempre feita pelo ginecologista, faz sempre durante a avaliação que ele faz 2 exames preventivos, né? Que é o exame do câncer de colo de útero, que faz pelo preventivo, que é o Papa Nicolau, e a colposcopia, e ele acaba fazendo também a ultrassom de mama, examina e solicita a ultrassom. E aí, no caso de Paula, foi fundamental. E fala um pouquinho do autoexame, a importância do autoexame, como fazer o autoexame. Pronto. O autoexame é extremamente importante porque a mulher precisa se conhecer. A mulher, ela precisa notar os sinais de alteração no corpo dela. Porque assim, quando ele dá sintoma, ele pode, já é um tumor que a gente pode considerar localmente avançado, mas às vezes tem um tumor pequenininho que é bem superficial, que a mulher pode palpar bem no início. Então a mulher precisa se conhecer. O ideal é ser feito logo depois da menstruação, não é fazer antes, na véspera da menstruação o seio fica mais edemaciado, dolorido e fica mais nodular, mais glandular, na verdade, né? As mulheres podem palpar algumas alterações que é tecido glandular. O ideal é sempre ser a partir do 4º ou 7º dia do ciclo, e aí ela notar as alterações em relação ao mês anterior. A mulher o autoexame ideal é ser feito no banho. A mulher faz em 2 posições, normal, que ela vai notar se ela vê alguma coisa, se ela nota, ou se ela com a mão sobre a cabeça e ela palpa toda a mama com a ponta dos dedos, que é a parte mais sensível, para notar se tem alguma alteração. E fazer a expressão mamilar no final, que é para saber se sai alguma secreção. É mais ou menos assim que se faz. Da próxima vez a gente convida de trazer, a gente tem uma prótese mamária que a gente sempre ensina na prótese, fica bem legal. E o ideal é que ela se conheça para ela notar qualquer alteração mais precoce. Na verdade, no meu caso, eu notei que tinha uma diferença, né? Eu fiz a cirurgia, eu tirei 1 quilo de peitos de cada lado. Então tá, você fez a mastectomia, né? Que é retirada. Na verdade, eu fiz quadrilectomia. Quadrilectomia. Uma parte e depois eu fiz plástica. Mas o tumor que eu tive, ele era bem perto da pele. Sim. Ele era pequeno, mas era perto da pele. Então ele puxava, fazia um buraquinho, assim, uma morcinha. Então eu fiz uma posição que eu vi que ele puxou. Aí eu falei, tem coisa errada aqui. Eu sempre fazia também autoexame, sabia mais ou menos como era, né, a característica, e vi que tinha alguma coisa errada, aí fui pro médico. O especialista. E me diga uma coisa, passando essa fase que você descobriu, aí você foi pesquisar, foi tratada, operada, fez químio, fez toda a sequência. Como é que você entendeu esse processo posterior, né? Como é que você vem trazendo isso? Você montou o blog, isso é um aspecto de você trabalhar o tema, 2012, né? 2012, foi logo depois. Na verdade, assim, óbvio que abala a autoestima de qualquer mulher. Como é que você se supera? A pergunta é essa, né? Como é que você traz isso pra você? Eu acho que primeiro eu tenho uma base familiar muito boa, né? Então, as pessoas lá, todo mundo se informou e ninguém fazia drama, ninguém achava que era o final do mundo. Sim. Eu entendi que era uma fase, né, que eu precisava passar. Eu tive muita confiança na equipe que me tratou, eu acho isso importante também. Muito importante. Porque é aquela coisa do médico indicar e você ter a confiança que ele tá fazendo o melhor pra você. Claro. Né? E assim, eu procurei me informar muito, então eu tava com muita segurança do que estava acontecendo comigo. Então eu sabia, eu vou fazer rádio, o que é que vai acontecer na rádio? Né? Vai acontecer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar algum crime, eu tenho que fazer alguma coisa? Então eu já sabia de tudo, previamente eu me preparava. Então eu me sentia muito preparada, muito segura do que ia acontecer. Depois disso, eu busquei ser um ponto de apoio para as pessoas, porque uma coisa, fato assim, de qualquer paciente, é que a paciente quer falar com outra pessoa que passou. Claro. Tinha confiança no médico, mas eu busquei... Tem uma rede, né? Semelhantes. Exatamente. Eu busquei, na minha época, algumas pessoas que eu conhecia, estavam perguntando para um, para outro, óbvio que com a ajuda dos médicos, mas assim, eu sempre queria saber das pessoas. Então eu falei, poxa, eu tenho a oportunidade de fazer isso para as pessoas. Por que não? Eu já tinha blog, eu sou publicitária, né? Então eu gosto de falar. E aí... Eu sou médico, também gosto de falar. Aliás, demais. Eu comecei a botar os textos, botar depoimentos, o pessoal também, né, lá da Clínica me ajuda com quais são os textos mais técnicos, Sim. Alguma coisa mais profunda assim, que eu queira colocar. E as pessoas começam a me achar. Muito legal. Né? Então eu falo com
muitas pessoas do Brasil inteiro, né, ao longo desse tempo, que falam, eu peguei, fiz o exame, peguei aqui, abri, e parece que eu tô com alguma coisa, me ajude, o que é que eu faço? Senão, fui recentemente diagnosticada e eu tenho, o que é que eu tenho que fazer? Estou desesperada. Então, assim, eu comecei a entender que isso tudo justificava o que eu passei. Né? Eu acho que isso é uma coisa que me ajudou bastante. Então, assim, se eu posso ajudar outra pessoa, por que não? A gente apoia, né? Isso. Inclusive é o blog Mão na Mama. Mão na Mama. Mão na Mama. É importante vocês acessarem, né? Tem outras informações, tem histórico de vida da Paula e vocês podem tirar dúvida, né? Sim. Ela vai responder, não tenha dúvida disso daí. Maiana, outra pergunta. Em relação aos tipos de câncer de mama mais comuns e tratamento, quais são as opções de tratamento hoje? O câncer de mama a gente fala sempre que é uma doença que é heterogênea, né? São vários tipos diferentes. Os mais comuns e os que mais se falam é o tumor que é receptor hormonal positivo, ou seja, é o tumor que é 80% dos casos e que é estimulado pelo próprio hormônio feminino. É um tumor que precisa de uma das fases do tratamento, é o que a gente chama de hormonioterapia, que na verdade é uma terapia anti-hormonal que se faz. O outro tipo de tumor é o HER2 positivo, e falando assim pode parecer complicado, mas o HER2 é uma proteína que toda célula da mama tem, mas alguns tumores têm essa célula hiperexpressa. Na verdade, é uma proteína da membrana da célula que pode estar aumentada. E hoje a gente tem um tratamento direcionado para esse tipo de tumor. É aproximadamente 20% dos tumores, entre 15% a 20%, e hoje a gente tem uma terapia que é direcionada para o HER2. É um dos grandes avanços dos últimos anos contra o tratamento do câncer de mama, que é uma proteína direcionada para esses tumores HER2 positivos e que melhorou bastante a sobrevida dessas pacientes. E o subtipo que ele é relativamente menos comum é o triplo negativo, que é quando ele é o HER2 negativo e os hormônios femininos, que é progesterona e estrógeno negativo. Aí esse tipo, o tratamento é basicamente cirurgia e quimioterapia e com complementação da radioterapia. O tratamento é sempre multidisciplinar, ele passa pelo mastologista, pelo oncologista e pelo radioterapeuta, com toda a rede de apoio, como você já tinha citado, ao redor, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, a gente precisa, enfermagem, a gente precisa de toda uma equipe para ajudar no tratamento dessas mulheres e facilitar, que sempre é um momento difícil. A gente sempre fala, toda vez que eu converso com o Paulo, eu falo que o caso dela, ela recebeu de uma forma diferente da maioria das pacientes. A maioria das pacientes, de fato, elas sofrem um abalo emocional muito grande, primeiro por conta do diagnóstico, segundo pelo procedimento cirúrgico, que ainda tem um tabu, porque a maioria das mulheres pensa que é um procedimento mutilante, que vai mudar a anatomia, e que hoje em dia a gente já tem técnicas de oncoplástica, e a mesma paciente que precisa de mastectomia pelo SUS, hoje é direito da mulher ela ter o procedimento de reconstrução da mama. E hoje pode se fazer, inclusive, mesmo tempo cirúrgico, né? Você faz a mastectomia, retira a mama e já pode colocar uma prótese no mesmo momento. No mesmo momento. Isso, a mulher não sai sem mama. A radioterapia, que é complementar, é hormônio para aquele tipo de tumor, que é hormônio sensível. Então, o tratamento precisa ser feito, de preferência, sempre no primeiro momento, passar pelo oncologista, pelo mastologista, para definir se é melhor começar com a cirurgia ou se precisa fazer a quimioterapia antes da cirurgia, que é o que a gente chama de quimioterapia neoadjuvante, porque para alguns tumores o ideal é que se faça a quimio antes, para depois ser operado. Então precisa ser uma decisão em conjunto do paciente, do oncologista, do mastologista e do radioterapeuta. Entendi, ótimo. E a gente vai iniciar daqui a pouco tempo, que é o Outubro Rosa. Estamos saindo do Setembro Amarelo, né? Vocês devem ter acompanhado, que está fazendo uma campanha muito forte em relação à prevenção ao suicídio, que é um tema importantíssimo. E vamos entrar daqui a pouquinho no Outubro Rosa. Então eu queria que vocês falassem as duas sobre a importância dessa época, né? Que é de simbólico, onde as pessoas têm que prestar mais atenção para a questão do câncer de mama. Né? Isso. O Outubro Rosa foi criado mais ou menos nos anos 90 por uma fundação americana e empresas, órgãos públicos, as pessoas ao longo do mundo todo, elas fazem iniciativas para dar atenção para o câncer de mama. Então é importante, obviamente o câncer de mama tem que ser combatido o ano todo, mas é importante que nessa época a gente tenha iniciativas e converse sobre o tema para poder chamar a atenção das pessoas, né? Que todo mundo meio que já conhece, já está mais sensível, então ele é bem importante. Mas é importante, sabe por quê? Porque se propaganda
não fosse importante, a Coca-Cola parava, né? Né? É que mais vende a Coca-Cola, mas ela continua fazendo propaganda. Tem que lembrar sempre, né, Maiana? Isso, o tumor de mama é o tumor mais comum em mulheres, uma a cada 8 de nós vai ter esse diagnóstico, então assim, é um tumor muito comum e precisa ser lembrado sempre, como a Paula falou, o ano todo, mas outubro de fato é um mês especial, é um mês de conscientização de todas as mulheres e homens também, porque por mais que seja mais raro, existe câncer de mama em homem, não existe uma política de rastreamento adequada para homem, porque é muito mais raro, 99 casos de câncer de mama em mulher e para em homem, então é muito menos comum, mas outubro para a gente é extremamente especial justamente por isso. Um mês de conscientização, de lembrar que é um problema comum, que é um problema que pode acometer qualquer uma de nós mulheres e que por isso precisa ser feito o rastreamento para o diagnóstico precoce e uma maior chance de cura. Hoje a gente cura mais de 90% das mulheres com diagnóstico de câncer de mama. Então assim, o ideal é que se diagnostique precocemente para cada dia que passa a gente aumentar ainda mais essa taxa de cura. Bacana. Gente, eu gostaria de agradecer muito a vinda de vocês aqui, de Paula, de Maiana, agradecer também a Clínica AM pela liberação, né, tua, Maiana. E dizer assim, que o Papo Saudável está aberto, né, inclusive para outros papos, inclusive na rádio também, a gente está fazendo um programa na rádio, vocês já estão convidadas a participarem e pode voltar também, Maiana, com outros assuntos, eu acho muito importante a gente colocar sempre aqui para os nossos telespectadores, web seguidores, cada dia é um nome diferente, tá? Então, deixar um minuto para vocês fazerem as considerações e até o próximo, né? Eu que agradeço a oportunidade de participar, eu acho que é sempre bom falar de saúde, sempre bom falar sobre a prevenção de câncer, é um assunto que é importante ser debatido e parabéns pelo seu trabalho e sucesso. Valeu, Maiana. Eu queria agradecer também a oportunidade, né? Sempre a gente acha que a gente está disponível para poder falar do tema e conscientizar as pessoas cada vez mais. E estamos aí disponíveis. O blog, né? O Mão na Mama, não esqueça. Tá nas redes sociais, Instagram, Facebook. E estamos aí. Obrigada. Tá. Pessoal, até o próximo programa. Até mais.